da reflexão, então é quando a onda incide na superfície, ela retorna ao meio por onde se propaga inicialmente. Então, a gente tem um raio incidente, a gente tem um obstáculo, né? E ele retorna aí, né, ao meio que ele se propagou. Então, ele encontra o obstáculo e retorna ao meio original. Então, todas as ondas, elas podem sofrer reflexão no momento que ela incide sobre uma determinada superfície. Então, ao emitir um som em frente a um obstáculo, a reflexão dessa onda pode gerar 3 fenômenos: o eco, a reverberação e o reforço. Então, o eco, nós fizemos estudo dele na aula passada, resolvemos exercício, fiz a correção comentada com vocês, né? Então, só uma retomada aqui mesmo do que é o eco. Então, é quando a onda sonora vai até o obstáculo, a distância é igual ou superior a 17 metros, e o som ele é refletido e retorna ao ouvido com um intervalo maior que 0,1 segundos. Então, aqui eu tenho uma menina, então ela emite o som. Aqui eu tenho essa rocha, que é o obstáculo. Então, ela está aí a uma distância igual ou superior de 17 metros. Então, se ela gritar, ela vai conseguir ouvir aí o eco da voz dela com um intervalo maior de 0,1 segundos. E lembrando sempre que a gente sempre, quando calcula, divide lá o resultado por 2, porque eu tenho uma distância aqui, né, entre o som e a distância também entre a fonte aqui, né, então por isso que a gente sempre vai dividir por 2. Então, nós temos aí a reflexão do som agora, conteúdo desta aula, falando de reverberação. Então, ocorre quando os obstáculos que produzem reflexão estão a menos de 17 metros. Em intervalos de tempo menores que 0,1 segundos. Então, a reverberação é o contrário, então, da reflexão do som. Porque a reflexão, a distância ela é igual ou superior a 17 metros, né? A onda sonora do obstáculo, e o som consegue chegar no nosso ouvido com intervalo maior que 0,1 segundos. Já na reverberação, a distância, então, ela está a menos de 17 metros e o tempo que nós conseguimos aí ouvir, né, chegar no nosso ouvido, é menos que 0,1 segundos. Então, o som, ele vai e volta e temos uma percepção sonora mais alongada, então o som, ele fica mais amplificado, porque o som refletido, ele é percebido antes que o som direto seja extinto. Então, um exemplo aqui, que nós podemos observar de reverberação, quando nós estamos cantando no banheiro. Então, a distância aí ela é menor que 17 metros e a gente consegue ouvir num tempo menor que 0,1 segundos. Por isso que a gente consegue, ao cantar, ouvir a nossa voz aí mais amplificada, né, mais alongada. Então, aqui só um exemplo mesmo da reverberação. Então, um exemplo quando a gente está cantando aí no banheiro, né? Então, eu tenho uma pessoa aqui, a distância ela está inferior a 17 metros. Então, quando ela emite o som, então chega aqui no obstáculo e retorna para a pessoa, ela consegue ouvir a voz mais amplificada. O tempo aí que ela vai conseguir ouvir é menor de 0,1 segundos. Então, outro tipo de fenômeno, falando aí de reflexão do som, é o reforço. Então, ocorre quando estamos muito perto de um obstáculo. No momento em que ocorre a emissão do som, a recepção do som direto do refletido dá quase instantaneamente. E também temos a refração, que é a passagem de uma onda de um meio para o outro. Um exemplo aí que nós temos é do ar para a água. Então, olha, falando de refração, a velocidade ela vai mudar de um meio para o outro, porque nós teremos aí 2 meios. Então, a velocidade ela vai mudar. O comprimento de onda, ele muda ao passar para o outro meio. A frequência e o período, eles vão se manter invariáveis. Então, vai depender muito da fonte. Então, aqui nós temos o exemplo, então, da refração. Então, o que é essa refração? Então, vai ocorrer quando a onda passa de um meio para o outro. Então, aqui nós temos o meio 1 e o meio 2. Então, esses meios, eles têm características distintas
Então, a gente tem a direção desviada. Então, a gente tem um raio incidente, ele incide aqui, ó, no obstáculo e ele desvia. Então, a gente chama esse desvio de raio refratado, né? Então, independentemente de qualquer onda, a frequência não vai ser alterada. Então, o que vai mudar aí na refração? É a velocidade e o comprimento de onda. Então, aqui um exemplo que a gente tem, olha só. Eu tenho um homem com uma lança, querendo aí, né, caçar aí, né, fazendo a caça, então pescando, né? No caso aqui, um peixe. Então, nós temos dois meios, o ar e a água. O ar tem uma característica, a água tem outra. Então, olha só, o raio que ele vai incidir, só que ele desvia. Esse desvio aqui a gente chama de raio refratado, né? E depois a gente vai ter, no caso, o raio sendo refletido. Então, os três fenômenos aí que nós temos, né? O eco, quando a pessoa está a uma distância de 17 metros ou mais, e ela consegue ouvir o eco da própria voz num tempo aí maior que 0,1 segundos. Nós temos a reverberação, um exemplo aí quando a gente canta no banheiro, a distância, então, ela é menor que 17 metros, o tempo que a gente consegue ouvir a nossa voz é menor que 0,1 segundos. A gente consegue ouvir a nossa voz mais amplificada, né? E nós temos também a ressonância, que é o que a gente vai ver agora. Então, a difração, ela consiste na onda contornar obstáculos ou se espalhar por uma fenda. Então, um exemplo aqui, pessoal, da difração é quando a gente está ouvindo uma música ou quando a gente ouve um som sendo tocado do lado de um muro. Então, prestem atenção na situação que eu coloquei para vocês aqui, ó. Eu tenho um homem lendo um jornal, na frente dele a gente tem um obstáculo que é um muro. E nós temos aqui algumas nuvens, né? E aí, de repente, troveja. Então, ele consegue ouvir esse som sendo tocado do outro lado, né? Então, ao ouvir o barulho, ele até repete, né? Bum! Então, ele conseguiu ouvir esse som sendo tocado do outro lado do muro. Então, a onda, ela vai contornar o obstáculo e ela vai se espalhar. A interferência, ela vai consistir na superposição de duas ondas com a mesma frequência, elas vão se encontrar. Então, a superposição ou interferência, que é a mesma coisa, é o encontro ou cruzamento de duas ou mais ondas que vão se propagar no mesmo meio. Então, nós temos aí primeiro a interferência, né? Duas ou mais ondas, elas vão se sobrepor, elas vão se encontrar. E a polarização, né? Consiste em uma onda transversal que vibra em todas as direções do espaço, tal como a luz, passa a vibrar em uma determinada direção. Então, olha só. A luz, ela chega até os nossos olhos, conforme a gente consegue ver, através, então, de um polarizador. Então, primeiro, nós temos a luz não polarizada. O que é a luz não polarizada? Ela vibra em vários planos, tá? E aí nós temos o polarizador, que é um equipamento que vai direcionar, então, essa luz polarizada, que é a luz, então, que a gente consegue observar. Então, a gente precisa desse polarizador, né, diante aí do observador. E também temos aí a ressonância, que eu gostaria de comentar com vocês. Então, quando o objeto se encontra próximo de uma fonte de ondas, que vibra com a mesma frequência natural de vibração deste objeto. Então, ele passa a transmitir energia para ele e aumenta a amplitude da vibração com as moléculas. Um exemplo, não sei se vocês já viram, são pessoas que conseguem quebrar aí copos, taças de vidro, gritando. Então, a pessoa tem um copo de vidro na frente dela, ela solta um grito e esse copo se quebra. Por quê? É que o objeto, ele está muito próximo da fonte de onda que está vibrando. E, no caso, essa frequência natural do objeto vai passar a transmitir essa energia, né? E vai aumentar a amplitude das moléculas. Então, temos aí também o efeito Doppler, né? É aquele que a frequência recebida vai depender do movimento relativo entre a fonte e o receptor. Então, olha só, quando a fonte se aproxima do receptor, a frequência aumenta. Então, se a fonte se afasta do receptor, a frequência vai diminuir. Então, o efeito Doppler, ele é causado pelo movimento da onda sonora em relação ao observador que recebe este som. Então, um exemplo aí de uma ambulância, né?
Se, por exemplo, ela estiver tocando a sirene próximo de nós, a gente vai conseguir ouvir essa frequência emitida em um som muito maior. Conforme essa ambulância vai, né, adquirindo velocidade, se afastando da gente, a gente vai diminuindo a frequência sonora, a gente consegue ouvir esse som dessa ambulância mais distante, né? Então, o observador em afastamento. Então, o observador em afastamento da fonte sonora, ele afasta da fonte, ele vai ouvir o som mais grave, né? Então, exemplo aqui que eu comentei com vocês da ambulância.